Bom dia a todos. Aquela alegria gigantesca estar aqui com vocês. Por tudo, né? Por tudo. Muito bom ver as pessoas que a gente gosta, muito bom estar aqui estudando. Essa mensagem de preparo do Baltazar é sensacional, né? Porque ele dá uma perspectiva de Jesus, de que apesar de todas as dificuldades que na raça humana a gente ainda continua nesse rame-rame, existe a mensagem de Cristo que nos anima e nos dá, na verdade, não só consolo, mas nos enche de esperança, né? É muito interessante. Ele fala ainda de Jesus como homem, que é muito interessante, né? Que ele enfrentou as vicissitudes da terra. Isso também é uma lição bárbara que o Mestre Jesus nos deixou. Eu fiquei muito tocado pela passagem aqui do preparo. Não podia ser diferente, né? E vamos estudar hoje capítulo 6. Eu queria pegar algumas palavras aqui para a gente... O Evangelho tem isso, né? Na verdade, toda doutrina tem isso. Não precisa de muita extensão de material, porque à medida que a gente vai se debruçando nas palavras e vai refletindo, a gente vai tirando muita mensagem. Não precisa ser extenso o estudo. Ele precisa... que a gente deve se debruçar assim, sobre ele. É muito interessante que ele fala... A primeira coisa que ele pede aqui nesse item 5 é para que a gente escute. Escutai-me. Escutar. Escutar é algo que é trivial para nós. É fácil para nós escutar. Sim ou não? Não. Por que é tão difícil para nós escutar? Porque a gente fala muito. Porque a gente está com... O que nos leva a falar muito? Estamos com o nosso cérebro sempre o quê? Agitado, cheio de pensamento, cheios de verdade absolutas, cheios de opiniões concebidas e às vezes pré-concebidas. Todas as duas são equivocadas, porque as pré-concebidas são aquelas que a gente nem ainda teve vontade de entrar, né, de conhecer a realidade. E as concebidas também estão equivocadas, porque elas se fecham em si. E toda vez que a gente fecha uma opinião sobre algum assunto, a gente está perdendo a chance de aprender sobre ele. Não é à toa que Sócrates dizia que eu só sei que nada sei. Porque é uma perspectiva de alguém que já entende que nessa caminhada de conhecer e de aprender, a gente precisa de abertura ao novo, abertura à opinião, abertura a nós próprios. Então, primeiro porque a gente escuta muito pouco. Mas você sabe um dos motivos de a gente escutar tão pouco? Sabe qual é o sensor que a gente exercita menos ainda do que a escuta? E nos atrapalha ao escutar? Está aqui aqui é só virar, está aqui na passagem do Baltazar. Olha que interessante que ele fala sobre Jesus aqui, ó. Lá no segundo parágrafo ele fala o seguinte: sendo como são superiores os espíritos, claro, para nós, os que vimos aprender visões novas. Visões. Porque nós temos a nossa visão cansada, é viciada. A gente só vê o que quer ver. A gente só vê o que a gente está disposto a observar, que é observar questões das nossas vidas cotidianas que levam a confirmar o quê? Os nossos pensamentos. E aí sabe o que acontece? Você não vê coisa nova e você não escuta nada novo. Porque tudo que nós vemos é para confirmar aquilo que a gente pensa. Então eu não preciso escutar. É um movimento de preguiça intelectual nossa. É um movimento também de vaidade. A gente não pode deixar de falar que isso é um orgulho. É o seguinte: para que eu não abra mão das minhas ideias, para que eu não abra mão daquilo que eu penso, eu continuo vendo a vida como ela é. Porque se eu precisar perceber outras nuances da vida, eu vou precisar ver de outra maneira, escutar de outra maneira e me mudar. E a gente não quer, muitas vezes, resiste à mudança. E por que resistimos à mudança? Porque o nosso atavismo, a maneira pelo qual nós vemos repetindo e repetindo as nossas atitudes, nos dá o quê? Muitas vezes prazer, ainda que traga dor. Ainda que traga dor. Isso é tão curioso, isso é absolutamente humano. Todos nós somos assim. Então ninguém aqui precisa ficar desconfortável, que todos nós carregamos esse hábito mental, ainda que muito pernicioso, de insistir em não ver e observar coisas novas. Insistir em não escutar coisas novas. E aí a gente continua
no nosso rame-rame, fazendo as mesmas coisas e colhendo os mesmos resultados. E aí, você sabe quem é que a gente culpa? A Deus. E a gente culpa a Deus. Você não tem sido justo comigo, quando na verdade Ele está nos colocando a oportunidade de co-criarmos junto com Ele. Quando fala, o primeiro item desse capítulo, eu preciso voltar ao primeiro item, porque esse primeiro item é incrível. Ele fala o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mansuetude e humildade é necessário para que a gente veja coisas novas. A humildade é uma postura de aprendizado. A humildade é uma postura de dizer o seguinte: estou aprendiz, sou aprendiz. Ainda que tem muitas coisas que eu já conheço, e que bom que tem muita coisa que a gente já conhece, né? Mas é a curiosidade intelectual de nós nos mantermos abertos. E aqui ele fala: olha, vinde a mim, quem estáis aflitos e sobrecarregados, tomai o meu jugo, que assim, tomai a minha autoridade, né? Me obedeça, para simplificar, que é outra coisa que a gente insiste em não obedecer. Mas ele fala assim: me obedeça, que é o seguinte: aprender que sou manso e humilde de coração. Mansuetude e humildade é fundamental para que a gente possa. Então, a primeira palavra aqui do item 5 é escutai-me. Não há religião sem escuta. A repetição de palavra. Não há conexão com Deus enquanto não insistimos em não nos escutarmos. E nos escutarmos é a melhor maneira de escutar Deus. E nos escutarmos é não nos levarmos tão a sério, inclusive nas nossas dificuldades, porque todos nós as temos. Então, escutar é dizer o seguinte: o que meu coração indica, apesar de muitas vezes a minha cabeça estar indicando outra coisa, né? Que é aquilo, né? Eu quero uma coisa, mas minha intuição aponta a outra. E o que eu devo fazer? Então, vamos pensar muito sobre quanto que nós estamos reservando tempo para a escuta e para olhar para si, também muitas vezes passa desapercebido, olhar para o próximo, para que a gente possa escutar, e olhar a Deus, para que a gente possa escutar Deus. Então, já começa esse item 5 barbarizando e revolucionando as nossas vidas, como não pode ser diferente. O Mestre nos ajudando a ver novas perspectivas da nossa existência. E aí ele começa assim: escutai-me. O Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos. Quem são os incrédulos? Somos todos nós. Ainda que a crença viva em nosso coração, ainda que a gente se fortaleça todo dia aqui nos estudos, na prática, no conhecimento, etc., o nosso nível de incredulidade ainda é absolutamente interessante, ou ainda absolutamente majoritário, porque nós vivemos um pouco meio que desconectados de quanto cremos em Deus. Porque se a nossa crença fosse já um pouquinho mais firme, mais da metade dos nossos problemas não existiriam. Simplesmente não existiriam. Porque simplesmente a gente não perderia tempo com essas coisas, essas questões absolutamente passageiras, absolutamente mundanas, que nós perdemos um tempo danado, como se desconfiássemos de Deus. Coisas simples como a própria eleição, como o próprio movimento de crise que você passa doméstico, uma dificuldade que você passa com o filho, não interessa com o que, uma doença que ele acomete. Quem crê, e aí esse é o nosso esforço, é a gente acreditar de que nada não tem um propósito, tudo tem um propósito. E que se aquilo passa pela nossa própria existência, é para que nós possamos o quê? Nos engrandecer. Em quê? Em humildade, em aprendizado. É inverso, né? Se engrandecer em humildade, em mansuetude, em amor. Que ele fala, voltando no item 1 aqui. No item, ele continua falando sobre: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, tomai o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde, e achareis repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo, que é a autoridade, é suave,
e o meu fardo é leve. E os Espíritos comentam que o fardo de Jesus é muito leve. Só tem duas coisas que é o fardo leve dele. É o dever de amar e de praticar a caridade. Mais nada. Se a gente amar e praticar a caridade, a gente estaria mais sossegado, mais manso. Né? Mais manso. Então, voltando aqui ao que é... Deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina quem? A verdade imutável. Quem que é a verdade imutável? Deus. Será que nós lembramos que acima de nós tem algo? Ou vivemos a vida como se nós fôssemos o topo da cadeia? Né? Porque as vaidades, nossa gente, essas nossas complicações mentais vêm de a gente se achar Deus. Vem da gente se achar superior às pessoas. Vem de a gente achar superior às situações. Que na verdade é um sentimento de inferioridade. A psicologia fala isso. A pessoa que... O nosso hábito de arrogância é um hábito de inferioridade. Porque só arroga, só não pede quem ainda não entrou em contato consigo. Então, por esse sentimento de inferioridade é que precisa a necessidade de dominação do próximo. A psicologia estudou Hitler e fala que Hitler tinha realmente um desvio. Ele tinha, na verdade, uma questão, inclusive, sexual dele, que uma impotência sexual que fazia com que ele transferisse para o próximo o desejo de dominação, já que ele não conseguia dominar a si próprio e ter uma potência sobre si. Então, essas questões a gente precisa trabalhar e precisa estar atento. E aí, em querendo ser Deus, ele, ao contrário de servir, prestou um grande desserviço à humanidade e a si próprio, sem nenhum julgamento. Apenas o fato e a história diz. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. As nossas arrogâncias, os nossos momentos de vaidade, os nossos arrombos de raiva, porque é o oposto da mansuetude. Nossos arrombos são tão frequentes, né? Falo por mim, são tão frequentes, são na verdade uma falta de entendimento, de perspectiva de que tudo se dá como deve se dar. Falta a crença, falta a fé. Mas estamos na luta. Mas a gente deve ficar atento com relação a isso, porque ficar atento com relação a isso vai nos ajudar a viver melhor. Vai nos ajudar a ser mais mansos. Vai nos ajudar a ser mais pacíficos. Né? A gente fala, Senhor, não dai força, porque se der mais força eu mato. A gente costuma brincar muito essa história. Me dê sabedoria, não me dá mais força, que senão eu mato. Porque nossa atitude, nosso hábito é sempre de puxar a espada, botar escudo e ir para frente. Precisamos descondicionar esse hábito mental, esse hábito sentimental de anos e séculos de guerras e guerras e guerras externas, porque internamente vivemos também nesse clima beligerante, nesse clima de guerra. Tudo bem, gente? Eu sei que está com muito conteúdo, mas o Evangelho é assim, é com muito conteúdo, a gente não pode perder a oportunidade. E aí ele continua, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina Deus, o grandioso, que faz plantar e germinar as ondas e se levantarem. Revelei a doutrina de vida como ceifeiro, juntei em feixes o bem espalhado na humanidade e disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. Olha que interessante, juntei o feixe. E em feixes o bem espalhado. O que nos humaniza? Foi bem o preparo do Baltazar. Tem duas coisas que nos irmana. Nossa condição de quê? De dor. A dor é a mesma para todos. A passagem de um ente querido dói igual na Ásia, aqui no Oriente Médio, para o mais baixinho, para o mais altinho, para o amarelo, para o vermelho, para o branco, para o azul. As doenças doem lá e doem cá. Isso nos humaniza, isso nos irmana. E o que mais nos irmana, além das nossas trevas íntimas, das nossas dores? As nossas luzes, que é o que o Baltazar disse, de uma maneira brilhante aqui no preparo de hoje. Então ele que juntou, o mestre que juntou como um feixe, aquilo que nos irmana, que é através da dor, nós temos a possibilidade de quê? De sensibilizarmos o quê? O que é a dor que sempre sensibiliza? Hã? Do outro, mas a nós próprios. Ela nos toca. A nossa dor, a dor nos obriga a mudar de rumo. A dor é um convite, diz Leon Denis, querido Leon, no livro Problema,
do destino da dor, do ser e da dor, que a dor tem esta função, isso, esta função preponderante de nos o quê? É quase que dulcificar o coração, enrijecer as nossas mentes que são muito enrijecidas. O nosso sentimento é enrijecido. É muito 0, 1, 1, 0. Ou é do nosso jeito ou não serve. Ou faz assim ou não quero. Que é uma postura infantil. Nossa, todos nós. Ou é do meu jeito ou não serve. Ou é. Mas você é Deus? Ah, sou, porque se é do meu jeito não serve, é porque eu sou Deus. Mas a religião não fala que há diversos outros jeitos, que cada um está no momento, que você está no momento, que todos estamos aprendendo. Mas isso é só no livro. Na prática, mas aí a gente vai aos pouquinhos aprendendo sobre isso. O importante é a gente se irmanar na dor do próximo, porque as pessoas que já aprenderam a se irmanar na dor do próximo é porque sabem que elas já aprenderam que na dor dela é tão bom ter um acolhimento, né? Falando de outras religiões, falando dos evangélicos, eles têm uma capacidade de acolhimento incrível. Isso é algo realmente extraordinário. Eles estão de parabéns. Como eles se unem nessa questão de acolher quando alguém precisa de ajuda, e alguém da própria comunidade. A gente também não pode perder essa perspectiva no Espiritismo, de que as dores também acontecem nessa sala, conosco próprios, e que a gente deve se irmanar para isso, porque faz tanta diferença essa história do acolhimento. E é difícil, né? Quando as coisas vão tomando um vulto, a casa vai ficando grande, aí a gente vai perdendo essa questão do acolhimento. E a gente deve ficar todo mundo atento com relação a isso. Todos nós. Enfim, tudo bem. Vamos agora para o próximo parágrafo. Ele fala o seguinte: porém, os homens ingratos se afastaram do caminho largo e reto. Ingratidão. Olha que interessante. Por que será que Jesus daqui, por que os Espíritos estão falando da nossa ingratidão? Quando alguém é ingrato conosco, por que isso aconteceu normalmente? Porque qual é o sentimento quando há a ingratidão alheia em relação conosco? É que você deu muito e a pessoa não reconheceu, por alguma maneira. Não reconheceu, não viu, não percebeu, não respondeu. Por que será que nós aqui estamos ingratos? Porém, os homens ingratos se afastaram do caminho largo. Porque assim, não perceberam o tamanho do que está ao nosso redor. Da divindade que nos protege, que nos circunda. Do sol que nasce todo dia, do ar, da nossa condição física, da nossa condição mental, da riqueza de ter uma religião, né? Como é bom amanhecer um sábado. Eu estava aqui antes, de manhã, preparando a palestra, eu estava estudando, estava falando, que bênção que é poder começar um sábado lendo, e aí você sente já, né, a sua vibração melhorar, porque você sente mesmo, né? Você ficando mais animado. Mas que bênção poder ter uma religião, né? Porque, né, quem não tem, não passa por isso, né? O que não quer dizer que não tem amor no coração, que não ajude nada, não é nada disso, mas não tem esse sentimento de que bênção que é ter uma religião, ter Deus como norte, né? Ainda que para nós seja uma caminhada lenta e evolutiva, mas que bênção, né? Motivo de agradecimento. Então a gente se afasta disso, desse caminho largo e reto que conduz ao reino. E onde está o reino do Pai? Onde? Em nós. Isso a gente fala, mas não faz. Passa muito tempo preocupado com a matéria, com o que é externo, com o que é aparente, e busca a felicidade fora. A felicidade não está em nenhum lugar, não está aqui, não está aqui, não está aqui, não está aqui, não está no carro, não está na casa, não está em nenhum lugar. A felicidade é uma condição íntima. Por isso que a gente vê tantas pessoas que por fora tem tudo, mas por dentro estão às vezes, né, pobres, dentro dela, condição íntima. Vou falar da Gisele Bündchen, a segunda vez que eu falo dela, porque ela acabou de lançar um livro público, então fico muito à vontade de falar. Ela dizendo que nessa loucura do trabalho dela, começou a ficar com medo de andar de elevador, depois ficou com medo de andar de avião, o pânico foi tomando conta dela, porque é o estresse mental do trabalho. E olha, é o trabalho que ela ama, que ela gosta. Uma pessoa que tem muitos recursos financeiros,
tem beleza, tem fama internacional, tem juventude, tem família, deve ter amigos, quem conhece um pouco, né? Parece ser uma pessoa incrível, e mesmo assim pensou em suicídio, que se ela não tinha mais aquela aflição, estava tomando muito o coração dela, ela foi na varanda da casa dela pensar em suicídio, que era o único lugar que ela ficava tranquila. Ela disse que isso foi uma grande chamada para que ela revisse a vida dela e a relação dela com o trabalho. Então a gente também deve ficar atento com relação a isso. Isso acontece com todos, do lado e conosco, de quanto nós exageramos nas nossas buscas exteriores, também falo por mim isso, e vejo que isso não nos traz paz. Não nos traz paz. E muitas vezes pode nos trazer, ao contrário, complicações. Então devemos buscar essa felicidade íntima, ainda que sem descuidar da matéria, não priorizar tanto a matéria, é isso. Eu acho que é questão de priorização, não de não cuidado, nem de... Né? Porque é muito justo o cuidado, o crescimento, isso é muito justo. Está o horário? 10h30? Tem 20 minutos? Então tá bom. Vamos já para a segunda parte. Eles falam o seguinte. Porém, os homens ingratos se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino do meu Pai, que é o reino interno, e se transviaram nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Impiedade. Aí a carapuça serve. Porque só há julgamento nosso quando há impiedade. A gente só julga o próximo quando nós somos craque de fazer isso. A gente só julga o outro quando não temos o quê? Compaixão pela condição da outra pessoa. E também todo mundo pode ficar bem à vontade aqui. Mais grau, menos grau, todo mundo nutre essa impiedade ainda. Né? Que é apontar o dedo para o vizinho, é dizer que o outro é responsável pela nossa condição, é querer que o outro se ferre. Isso é impiedade. Compaixão é ao contrário disso. Dalai Lama, aliás, quem acompanha Dalai Lama no Twitter, pô, ele é ótimo de se acompanhar. Essa coisa linda da tecnologia, né? A gente consegue acompanhar pessoas que têm uma condição já intelectual e moral, assim, de qualquer lugar, né? Ele fala de compaixão todos os dias, ele fala de compaixão. Tipo, a bandeira única de Dalai Lama é compaixão. Ele fala de compaixão, de felicidade, de alegria íntima, e sempre falando de compaixão. Porque ele fala, enquanto a gente não adquirir compaixão, que é essa questão, é de se conectar à dificuldade do próximo, é ter compaixão à dificuldade do outro, é saber que se o outro tem dificuldade também nós temos, nós viveremos uma vida mais leve, mais leve. Ah, é fácil? Não é nada fácil. Ah, está todo mundo pronto? Não está ninguém pronto. Mas já perceber isso já ajuda. Né? Dentro de casa primeiro, compaixão com a dificuldade do marido, da esposa, do filho, do enteado, do primo, do irmão. Todos nós temos dificuldade em família. E a gente tenta ir compondo dentro do tempo de cada um. Mas a gente vai trabalhando no coração. O que não consegue fazer, ora, vai orando, pedindo a Deus forças para ir recompondo. Não é? Existem métodos, né? Muito poderosos, né? Para que a gente possa ir dando um pouco mais de compaixão ao nosso coração. Ele continua o seguinte: meu Pai não quer aniquilar a raça humana, Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, por conta a morte não existe, sejais socorridos e que não mais... enfim, ele está dizendo aqui basicamente para que a gente possa realmente se ajudar. A única maneira da gente colocar na prática a religião é em se ajudando. Mas não é na obra social não, gente, pelo amor de Deus. Não vamos circunscrever a caridade, nem o nosso potencial humano à obra social. Ali é um momento só, e que inclusive é um momento onde nós temos uma máscara que é das mais lindas. Porque ali você já vai para lá predisposto a ajudar, e ali você já vai com outro espírito, que é ótimo, vamos continuar fazendo. Mas não é só ali, é em todo o resto dos lugares, que são os lugares mais difíceis, que é no trabalho, que é na família, que é no rame-rame, que são as nossas próprias dificuldades, quando a gente fica doente. Caridade para consigo, com os nossos pensamentos.
Eu estou precisando de tratamento, vai fazer um tratamento. Estou precisando de um psicólogo, vai fazer um psicólogo. Eu estou precisando de um psiquiatra, vai no psiquiatra. Eu fui no psiquiatra. Eu passei um momento de muito estresse, eu precisava ir no psiquiatra, para que eu cuidasse da minha cabeça. Depois eu fui no psicólogo, para que eu cuidasse do conteúdo que a minha cabeça estava sendo produzido. A gente deve fazer isso. Eu falo não que seja exemplo para ninguém, é pelo contrário. É para que a gente seja um pouco assim, menos preconceituoso com relação a muitas coisas que a gente ainda mantém o preconceito. Então que a gente deve fazer isso. A gente deve fazer isso. Sempre. Se ajudar. E aí ele fala dos mortos, que a morte não existe, também uma questão muito importante. Alivia muito sofrimento. Teve uma pessoa muito perto do nosso convívio, que ela acabou de... O pai fez a passagem. E aí, conversando com a pessoa, você vê quanto que a crença na vida após a morte ajuda a entender, ou aliviar a dor da partida, né? E ela falou várias vezes, nossa, como ajuda lembrar que não acaba, como ajuda, ainda que doa, ainda que eu sinta falta, ainda que tudo, porque é natural o convívio assim, humano, né? Que a gente quer esse convívio do dia a dia, ajuda demais. Aí ele fala assim, ó, orai e acreditai, pois a morte, a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual as virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como céu. Orai e acreditai. Essa é oração e crença. Oração e crença, e as duas coisas se ajudam. A gente vai mudando de padrão vibratório, vai ficando mais difícil voltar naquele padrão anterior, à medida que a gente vai orando e trabalhando, orando e trabalhando. Não quer dizer que a gente não possa chutar o balde, né? E sair desse equilíbrio. Mas tá bom. Depois trabalha de novo para reequilibrar. Trabalha de novo para reequilibrar. Esse é o nosso trabalho. Incessante. Não termina. Agora já na última parte aqui do nosso estudo, eles falam assim, homens fracos, que percebeis as trevas de vossas inteligências, não afastais a tocha que a clemência divina coloca em vossas mãos para aclarar os vossos caminhos. Olha que interessante essa frase. As trevas das nossas inteligências. Será que nós percebemos os nossos pontos cegos, né? Porque treva é isso, é falta de luz, né? Os nossos pontos cegos é aquilo que a gente não percebe. Se não percebe, não vê. Se não vê, não escuta. Se não escuta, não muda. Então, temos muita limitação de percepção. Por isso que a gente precisa do outro. E é muito interessante como é que a gente se rodeia de pessoas que pensam bem diferente, quanto que esse diferente ajuda quando a gente está disposto a escutar coisas diferentes. Eu nunca tinha pensado nisso, claro. É outro ponto de vista. É outro ponto de vista. Ah, mas aí vai ter discussão. Que bom que vai ter discussão. Que aí a gente acha um meio do caminho, produz alguma coisa. Se todo mundo pensar igual, ninguém cresce. De novo ele fala sobre a tocha da clemência. A clemência tem a ver com compaixão, que tem a ver com sempre dar uma nova chance. Sempre dar uma nova chance. Vamos dar uma nova chance, todos nós. O perdão, o que é o perdão? O que é o perdão? A nova chance é quem? A todos que estão envolvidos naquela situação. O perdão é uma nova chance. O perdão é a certeza de que o equívoco passou, que quem participou do equívoco tem o direito de se equivocar, porque todos nós temos o direito de se equivocar, porque todos nós nos equivocamos, mas o dever de o quê? De superarmos aquele equívoco, que é uma libertação. Por isso que Jesus deixa o perdão como última mensagem. A mensagem. Chico Xavier, não estou falando isso não, quem fala isso é Chico Xavier, no livro do Carlos Barcelos. Ele fala que Jesus deixa como última mensagem o perdão, que quem aprende a perdoar, aprende, não é aprendeu. Vê que ele não fala que aprendeu, você está sempre exercitando. Quem aprende a perdoar, vive uma vida mais leve, mais mansa, mais pacificada. O que a gente mais quer na vida, né? Paz, né? Não é isso?
que a gente mais quer e precisa. Sinto-me cheio de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender a mão segura aos infelizes, vendo o céu cair no abismo do erro. Continua com aquela postura. Nós, muitas vezes, não é do meu jeito, eu não ajudo. Se eu não ajudo, a pessoa pode continuar no erro. Eu teve uma vez um encontro de Jesus, não lembro quanto tempo, mas muito bonito no SEMA, que falava sobre não lembro se era Pedro, um dos apóstolos de Jesus, que Jesus pediu ir na casa. Quem é que pode me ajudar com isso? Jesus pediu ir na casa para fazer um atendimento. Aí que ele chegou lá, já na sala tinha o pai molestando a filha, depois no segundo cômodo o pessoal estava jogando e bebendo, não sei o que. No quarto onde a pessoa que estava doente chegou, meio que a pessoa não queria. Aí ele volta para Jesus e fala: olha, eu cheguei lá, a pessoa estava uma bagunça, não sei o que, nananana. Não deu. Aí Jesus fala: eu te pedi para ajudar, não para julgar. Achei incrível aquilo ali, né? Somos exatamente nós. A gente arruma um jeito, uma desculpa íntima para não fazer. Olha, é para você ajudar, não é para julgar. A gente chega todo armado e não ajuda. E ajuda pouco. E aí, para finalizar aqui, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Amar. Amar é aquele sentimento que nos foge, né? Aquele sentimento que não tem explicação. Eu lembro que eu tive essas oportunidades maravilhosas, de trabalhar na casa espírita. Isso é maravilhoso, porque a gente ombreia espíritos que a gente não tem condição de ombrear se estivesse fora da casa espírita, porque nem estaria ombreando, né? E a gente teve a oportunidade lá no Rita de Castro, que foi da casa que eu comecei aqui no Rio, de trabalhar com o Dr. Pedro Ernesto, aquele médico mesmo que é um médico lá da escola, do hospital ali da UERJ. Ele se encarregava de fazer um trabalho de pintura de quadro. Era um trabalho que misturava pintura de quadro mediúnico com tratamento espiritual, mental, psíquico. Era um trabalho lindo que o Cássio fazia. E eu conto isso para dizer, então era um grupo pequeno que trabalhava naquilo ali, naquele atendimento. A gente sempre muito tocado com aqueles espíritos esbarrando na gente, a gente ali feliz demais. E eu lembro que quando o trabalho foi encerrado, que o trabalho terminou, o momento terminou, ele passou em um por um falando com todo mundo e falou assim, palavras que eu jamais esquecerei na minha vida. E eu tento lembrar nos momentos de dificuldade ou de inspiração, que ele fala assim: amo vocês porque amo. Eu nunca esqueci isso, nunca mais esqueci isso. Amo porque amo. Porque quando a gente ama alguém, uma causa, ou alguma coisa, pelo amor, é porque não há explicação nem exigência. E nosso amor ainda é muito exigente, nosso amor ainda é muito toma lá da cá. Nós amamos desejando tanta coisa. E ele falou para nós: eu amo vocês porque amo. O próprio amor encerrava o motivo do amor. Então, que a gente possa também, de alguma maneira, nos sentirmos tocados por esse amor de Pedro Ernesto, e que a gente possa seguir aqui as palavras do Evangelho, que é nos amar, com menos exigências, com menos, para que o amor seja um amor mais cristão. Chico Xavier fala isso também, que é o amor do toma lá da cá, um amor muito parecido com o amor dos animais. Chico fala, dos animais, da nossa animalidade que ainda mora dentro de nós. Então que a gente supere a nossa animalidade, e é possível superar. Eis o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo, porque na instrução, é o que a gente está fazendo aqui, todo mundo estudando, lendo, é na instrução que você vai percebendo coisas que fora da instrução você não percebe. Então você se instrui, vai estudando, vai prestando atenção, vai para o dia a dia, vai para a prática, depois pega, estuda, reflete, estuda internamente, estuda na cabeça, estuda escutando o outro, porque não é só no livro que se estuda, não. Vai se mantém aprendiz, vai tentando se manter aprendiz para que a gente cresça. E ele finaliza dizendo assim: todas as verdades se encontram no cristianismo, todas as verdades. Os erros que nela criaram raízes são de origem unicamente humana. Então não é a casa espírita, não
Não é não porque a doutrina, não é a doutrina. Ah, porque é a casa, não é a casa. Somos nós que colocamos, né, o nosso toque de sombra em mensagens que são, às vezes, absolutamente de iluminação. E não há nada de errado com isso. Nada de errado com isso. Não, ninguém aqui é perfeito, está todo mundo aqui longe da perfeição, por isso que está encarnado no planeta de provas e expiações. Espíritos imperfeitos, não tenho dúvida. Está no planeta Terra, não tem dúvida. Ah, mas eu tenho uma admiração, é porque você não conhece direito a pessoa. Isso é quando conhecer mais direitinho, mais próximo, vai ter essa admiração toda, porque é natural. Ah, mas existem almas mais evoluídas? Existem sim, que estão aqui nos ajudando na missão de nos melhorar. Mas de maneira geral, assim, no rame-rame, né? Todos nós temos sombras e luz dentro de nós. Sombras e luzes dentro de nós. Eis que do outro lado do túmulo, onde acreditáveis que nada existiria, vozes vos gritam, irmãos, nada morre. Nada morre. Jesus é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Então, como mensagem última já, que a gente fique com essa palavra, que nada morre, que tudo é um processo para todos nós, que nós possamos lembrar que estamos de passagem aqui na Terra, todos nós, estamos todo mundo de passagem. Nós não somos, eu não sou cristiano, eu estou cristiano. Nós não somos a personalidade que nós estamos encarnados, nós estamos, porque também estamos em constante evolução, e que nós possamos ressignificar sempre, que o Evangelho nos ajuda a ressignificar o que é temporário, transitório, externo, daquilo que é perene, daquilo que é realmente a conquista de cada um. Que o nosso Mestre Jesus, querido Dr. Herman, querido coração que tanto nos ajuda, que tanto nos ajudou e continuará nos ajudando, possa nos inspirar a todos, nos dar um ânimo gigante, para que a gente não desista dessa luta, porque desistir dessa luta é retomá-la em algum outro momento, que a luta é a condição de estar vivos, encarnados ou desencarnados, e que a gente possa se ajudar sempre a aprender cada vez mais a nos amarmos. Bom dia a todos.